É muito provável que no momento em que você estiver vendo este vídeo, o YouTube esteja coletando diversos dados seus e correlacionando-os com palavras-chave desse conteúdo, como privacidade, Netflix e documentário. Se você estiver aqui por ter clicado em algum link do Facebook, essa coleta será ainda mais intensificada. E não fique assustado pensando que seu computador ou seu celular está sendo hackeado ou, sei lá, invadido, porque isso é mais comum do que você imagina. Quantas vezes já aconteceu de você fazer uma pesquisa de determinado produto e de repente seu navegador começa a ser inundado de propagandas desse ou de outros produtos similares? Isso acontece porque empresas como Google e Facebook, para citar apenas duas das mais famosas, coletam dados de navegação para criar uma base de dados que a priori servirão para direcionar por meio de algoritmos, propagandas, resultados de pesquisas e posts baseados no seu comportamento online. Talvez você pense que isso nem seja tão ruim, afinal, se estamos procurando algum produto, queremos receber o máximo de possibilidades possíveis para encontrar o melhor preço, certo? Se você pensa assim, talvez privacidade hackeada seja algo realmente necessário em sua vida. Mas mesmo que você já tenha refletido sobre o assunto, o documentário apresentará alguns dados chocantes do que essa tecnologia de coleta de dados é capaz de fazer, não somente em um país, mas também no mundo todo. Privacidade Hackeada é uma obra documental original Netflix que mostra a ascensão e queda da Cambridge Analytica, empresa de business intelligence famosa por se utilizar de dados pessoais de usuários para influenciar as eleições de 2016 nos Estados Unidos e a votação para que a Inglaterra deixe a União Europeia por um processo conhecido como Brexit. Ambos os eventos expuseram uma rede de pessoas poderosas que manipulavam esses dados para influenciar comportamentos de milhões de usuários de redes sociais durante as respectivas votações. Só para se ter uma ideia, o Facebook estima que mais de 87 milhões de contas tiveram suas informações pessoais utilizadas sem consentimento e com o interesse público de eleger Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O documentário se aprofunda na história de três personagens importantes. O professor David Carroll, que briga na justiça para que a Cambridge Analytica devolva-lhe seus dados, Brittany Kaiser, ex-diretora da empresa que decide denunciar o que acontece lá dentro, e a jornalista e investigadora Carolee Cadwallader. A escolha de mostrar os três de forma intercalada com ocasionais encontros torna o roteiro mais leve e fluido. Além disso, tais escolhas podem conferir à obra um peso real da gravidade do assunto, pois saímos da análise de números para o impacto real na vida daquelas pessoas. O professor representa a classe de usuários, como por exemplo cada um de nós, enquanto Carolee é a jornalista que não desiste da seriedade das denúncias. A ex-diretora da empresa é a mais enigmática de todas. Fica difícil identificar as reais motivações por detrás das denúncias. Ora parece realmente arrependida de seus atos, ora parece alheia a tudo aquilo como se tivesse sido uma das milhares de vítimas desse esquema milionário. O formato escolhido para contar a história foge da tradicional entrevista com especialistas. Até há algumas entrevistas, mas elas se resumem a colagem de matérias jornalísticas feitas à época ou depoimentos dados à corte americana e britânica. No mais, acompanhamos o desenrolar das investigações ao lado de Brittany, Carroll e Carolee. Esse recurso de mostrar os eventos e personagens em tempo real cria uma relação mais próxima entre público e história, que apesar de ter sido amplamente divulgada na época, não trazia consigo detalhes sobre as motivações e sobre como aquelas pessoas lidaram com o poder de influenciar o comportamento de milhões de pessoas no mundo todo, inclusive o nosso ou de pessoas próximas a nós. Sim, chegaremos nesse ponto. Há momentos do documentário onde a Cambridge Analytica, representada na figura de seu CEO Alexander Nix, parece ter o poder de fazer com que as pessoas façam o que quiserem que elas façam. E de certa maneira, ele realmente tinha esse poder. Manipular a opinião pública é uma arma poderosa que põe em risco a democracia e designa poderes aos já poderosos. A eleição de Donald Trump não foi apenas uma vitória do populismo, foi uma vitória da Cambridge Analytica e suas ferramentas de manipulação de comportamento.
O esquema funcionava do seguinte modo: coletava-se informações de usuários americanos e criava-se um perfil político e psicológico de cada um deles. Nesse perfil tinha a idade, gênero, histórico nas redes sociais, gostos pessoais, páginas curtidas, entre outras variáveis. A partir dessas informações, a empresa disparava conteúdos, alguns deles fake news, direcionados conforme o perfil selecionado. Por exemplo, se um perfil se mostrava conservador e religioso, ele recebia material dizendo que Hillary Clinton pretendia legalizar o aborto e taxar as igrejas. Lembrando que isso é apenas um exemplo. O documentário avança mostrando outros casos em diversos países, inclusive o Brasil, onde ferramentas similares disseminaram fake news durante o período eleitoral para influenciar eleitores. No Brasil, o caso mais conhecido foi a mamadeira de piroca, que por mais absurdo que pareça, ela foi real e pautou debates em diversos grupos de WhatsApp. Aliás, esse tipo de conteúdo fez com que sites como a Agência Lupa e Aos Fatos, conhecidas como fact-checking, se popularizassem no intuito de conter essas mensagens danosas. Senator, the most important thing that I care about right now is making sure that no one interferes in the various 2018 elections around the world. We have an extremely important US midterm. We have major elections in India, Brazil, Mexico, Pakistan, Hungary coming up. And we're going to take a number of measures, from building and deploying new AI tools that take down fake news, to growing our security team to more than 20,000 people, to making it so that we verify every advertiser who's doing political and issue ads, to make sure that that kind of interference that the Russians were able to do in 2016 is going to be much harder for anyone to pull off in the future. Esse tipo de algoritmo, utilizado pela Cambridge Analytica, cria bolhas de realidades onde qualquer absurdo se torna verdade, pautando e moldando a opinião pública acerca dos mais diversos temas. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Privacidade hackeada revela um alerta perigoso, colocando essa ferramenta de coleta de dados como um real risco à democracia. Talvez falte ao documentário um distanciamento histórico para compreender o real impacto disso na democracia. Apesar disso, há sim uma mudança no rumo de diversos países que encontraram nessa disseminação de conteúdos voltados à manipulação de indivíduos uma oportunidade de eleger pessoas que necessitam criar inimigos para chegar e se manter no poder. E nada é mais eficaz do que criar inimigos personalizados para grupos específicos de pessoas. O documentário pode não motivá-lo a excluir suas redes sociais, mas provavelmente fará você pelo menos pensar um pouco mais no momento de concordar cegamente com as políticas e termos de privacidade quando você instala um app novo ou participa desses testes de personalidades tão populares. Vai saber o que esses grupos poderão fazer com seus dados. Este vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo.